esse nosso momento, né? Muito bem. Então, hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro, e nós vamos começar falando um pouquinho do Classroom. É importante a gente dar uma olhadinha lá. O Classroom é a nossa ferramenta principal de comunicação nesses meios de afastamento, de pandemia, e a gente precisa entender como é que funciona. Também há na escola alguns professores novos, talvez eles ainda se equivoquem. Todos nós temos que nos ajudar para usufruir da melhor forma possível dessa ferramenta Google tão boa. Então, a gente vai aqui em atividades e vamos dar uma olhadinha nas atividades de língua portuguesa. Eu estou na terceira série B, por acaso, entendeu? Júlia Micaeli, terceiros. Nós estamos nas terceiras séries, é isso aí. Pela nomenclatura oficial, a gente deve falar terceiras séries, porque o terceiro ano agora virou Fundamental 1. Então, os pequenininhos é que são primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. É que na força do hábito, antigamente, na minha época, era primeiro colegial. Então, por isso que nós, professores mais antigões aí, a gente ainda fala primeiro, segundo, terceiro. Na verdade, pela nomenclatura oficial, é primeira, segunda e terceira. E como eu tive que aprender isso, por conta de um trabalho meu uns anos atrás, eu grudou na minha cabeça. Então, por isso que eu falo sempre no feminino. Olha só, eu estou aqui na página de língua portuguesa, terceira série D, professora Eliane está postando as atividades. Então, nós temos o caderno São Paulo Faz Escola, temos também na B, na C e na A, tá certo? Por favor, falem comigo, senão eu vou achar que vocês dormiram, e isso é feinho. Certo. Beleza, Beleza. Fran. Certo. Ai, delícia! Temos aqui as atividades do carnaval, que alguns não fizeram. A gente entende que vocês ainda estavam iniciando o ano, não conseguindo entender direito os mecanismos, as situações, mas são já aprendizagens importantes do bimestre, porque nós não fizemos a comemoração do carnaval apenas como um entretenimento, de forma alguma. Até porque nesse momento de distanciamento social, isso é bastante difícil. Não impossível, né? Mas difícil. Então, o entretenimento, ele é bacana, a gente se distrai, mas a gente tem que atrelar isso à aprendizagem. Então, foi o que nós fizemos. Nós trouxemos aqui, vocês estão vendo, o conto da Clarice Lispector. Nós falamos, então, dessa narrativa interessante, dessa modernista da terceira fase. Falamos um pouquinho de como ela tem um tom intimista, de como ela fala nos seus escritos da intimidade, do coração das pessoas, o que passa nos relacionamentos humanos. Falamos também de uma nuvem de palavras, na qual a gente devia inserir 3 palavrinhas, pelo menos, de sensibilização acerca do tema carnaval, do passado, olhar para trás, ecos, aquilo que ecoa dentro de nós. E conversamos também sobre as atividades do Centro de Mídias que têm que ser feitas. No início eu fiz postagem aqui, o povo falou, não faça não, vai confundir e tal. Então pode ser que eu faça no nivelamento, se vocês quiserem, porque no nivelamento que a gente vai trabalhar Centro de Mídias, certo? Falamos também um pouquinho aqui dos memes culturais, porque a gente descobriu que Clarice Lispector virou meme cultural, no sentido de ser muito repassada nas mídias sociais. Então, frases que nem eram delas, muito repassadas. E a gente fez até com alguns alunos aí uma brincadeira, né? É meme ou é Clarice? É meme ou é Clarice? Pegando aí, então, esse gancho dessa sociedade que produz muitas fake news, também produz memes que não necessariamente sejam uma verdade aí que está circulando, certo? Então, cuidado, assim, numa citação de algum poeta achando que é um meme literário, é bom verificar se é mesmo, se é Fernando Pessoa que escreveu isso daí que está circulando, se realmente é Clarice, tá certo? Lembrando que a gente tem fake news em todos os lugares. Fala aí, Sara. Ô, Pro, sabe aquela atividade que você falou pra mim fazer dos memes? Sei. Tal?
É que, na verdade, eu não consegui copiar até o final, porque não deu tempo, mas eu fiz os dois exercícios. Tinha quatro, né? Tinha sim. Eu Sarinha, fiz os dois primeiros. E era de. Tava falando de meme. Aí eu respondi o negócio lá, ficou engraçado. muito Ficou bem, eu vou ver, engraçado. Sara. Eu Você, fiz. você enviou para mim? Não, eu vou trazer na segunda-feira na escola, que eu vou na escola e eu levo lá. Tá Eu bom, tô Sarinha, mas ainda consertando você, ainda pra ver o que beleza? tá. Qualquer dúvida, se quiser fazer o upload da imagem, a sua mãe pode entrar em contato, a gente conversa, tá bom? Se não conseguir ir na escola, a gente faz pelo Classroom. É só entrar na atividade e fazer o upload da imagem ali. E aí a Pro corrige daqui. É que eu vou Tá na lá. escola do dia 1 ao dia 5 na Então semana já que tá mais vem. fácil. É, Então, aí fica beleza. mais fácil nós na Mais escola. fácil. Ó, agora eu É. vou apresentar para vocês uma outra guia aqui da apresentação. Essa apresentação ocorreu um erro, porque não é possível. Só um minuto que eu acho que está carregando aqui. Vamos ver. De novo. Do início, apresentar. Agora eu vou tentar de novo, vamos lá. Uma guia, texto, compartilhar. Vocês vão ter uma crise de labirintite agora. Não. Beleza? Eu evitei isso. Estão vendo aí essa tela? Sim. Sim, Algum de vocês pode descrever para mim o que, que você está vendo aí? Ah, tem um um cara com senhorzinho. o dedo na cara, assim, pensando, como se estivesse pensando. Tudo Assim. bem, Sara. Osmar, pode falar também. Ah, um senhor com calvo, com o dedo na testa. Eu não sei se é a testa ou a cabeça. E redação. Texto dissertativo, argumentativo e introdução. Esse senhor com o dedo na testa, a gente pode entender alguma comunicação olhando essa imagem? O que será que ele poderia dizer para nós com esse gesto? Para pensar, será? Pensando Exato, para Eduardo. argumentar? Se eu falar assim para vocês, ó, eu estou apontando para o cérebro. A mesma coisa que se eu falar assim, ó, tô de olho, né? Tô apontando para os olhos. E se eu fizer assim, estou calando a minha voz, então é silêncio. No caso aqui, o gesto já tem uma comunicação. A comunicação é, vamos pensar, vamos usar o cérebro. Muito bem. Refletir. Refletir, Sara. Sabe quem é esse senhor? Alguém já ouviu falar de Desmond Tutu? Ele ganhou um prêmio Nobel há uns anos atrás. Ele é lá da África do Sul. Depois vocês podem ter curiosidade de pesquisar um pouquinho sobre o que ele falou, por que ele ganhou esse prêmio, que ano ele ganhou esse prêmio. Mas olha que fala interessante do Desmond Tutu. Meu pai sempre dizia: não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Perceberam quando a gente fica nervoso? Dá um fervor dentro da gente que a gente acaba levantando a voz? Quando a gente quer convencer alguém de alguma coisa, ou a gente está nervoso com aquela pessoa por ela ter feito alguma coisa, a gente acaba, às vezes, até gritando. E o Desmond Tutu traz para nós aqui uma sabedoria. Melhore os seus argumentos, que você não vai precisar levantar a voz. E essa imagem, ela é bem significativa, que a gente vê. O que a gente vê aqui, Sarinha? Um cara com um megafone gritando com a moça, né? Gritando pra moça aqui na imagem. Com certeza ele queria aumentar a voz pra moça dizendo alguma coisa pra ela. Que não era bom, né? Com certeza.
Com certeza, Sara. E o cabelo dela até voou com o vento de tão forte. Isso, lógico, que é uma brincadeira, de tanta força das palavras e do grito, né? Não é assim, às vezes, entre um casal, não, um quer falar mais alto que o outro, ou entre amigos até, colegas, que acaba até gritando tanto. Isso é uma brincadeira. Vamos ver o que aconteceu há um tempo atrás aqui. Vocês ouviram falar disso que aconteceu no Burger King? Isso aqui é uma manchete aqui de um site. Funcionárias de lanchonete são feridas em briga com clientes em São Paulo. Confusão ocorreu em unidade fast food localizada na Zona Leste. Vítimas de agressões foram levadas à AMA da Sé, que é uma unidade de saúde lá do centro de São Paulo. Existe um vídeo circulando na internet, porque foi tão violenta a situação, que quem estava presente começou até a filmar, já sabendo que ia virar notícia até, né? Então, a gente, na cena congelada, nós vemos um jovem empurrando equipamentos em balcão. Então, a gente, na verdade, vê a moça, né, e o rapaz, não sei se tentando segurar a moça, se tentando... Aí precisa ver o vídeo melhor, que é uma cena bem rápida. Eu confesso que eu fiquei até incomodada de assistir a cena, eu até pensei, vou colocar para os meus alunos, nem coloquei, porque incomoda até de ver esse tipo de reação. Então, a pergunta que a gente pode pensar, o que fazer numa situação difícil? Porque, com certeza, essas duas moças, mais esse rapaz, se envolveram numa situação difícil. Recorrer à violência? Eles se deixaram levar por essa situação, eles recorreram à violência. Violência física. E verbal, tá bom? Não só física, mas verbal também. Fugir. Pode acontecer também, a gente fica tão nervoso que a gente sai correndo. Se a gente pensar num animal, por exemplo, eu nunca tive gato, mas eu sempre tive cachorro, desde criança. E os meus cachorros, às vezes, se envolviam em brigas, eram duas fêmeas que a gente tinha, e elas brigavam entre si. Por conta de algum desentendimento entre elas, pela comida, por uma situação de conflito. O que acontecia? Elas começavam a se rolar, a se morder. Uma vez uma até arrancou um pedaço da orelha da outra. O que acontecia às vezes quando a gente repreendia uma das cachorrinhas, elas também fugiam, nervosas, com medo, né? Quem fez isso aqui? Tá, ela fugia ou se escondia atrás de algum lugar ou ficava encolhidinha. Acontecia isso também. Então a gente percebeu que até agora nós animais somos animais racionais, né? Ó, cérebro. Se a gente usar uma dessas duas, nós não nos destacamos de um animal irracional. Nós agimos da mesma forma que um animal irracional. O que nos destaca desses outros animais? Nos destaca tomar a palavra, tentar argumentar a fim de defender nossas posições e, ao mesmo tempo, pacificar a situação. Então, é muito difícil você ver um cachorro chegando no meio dos outros dois tentando pacificar a situação. Isso não existe, porque eles não têm inteligência para isso. Defender posições de, isso aqui tá errado, a comida é do outro, a sua comida tá no outro potinho, isso não existe também, porque, afinal de contas, eles nem falam. Nós, seres humanos, é que temos essa capacidade mental, certo? Mas nem sempre a gente usa, como a gente viu aqui, fica mais fácil ser animal do que racional. Temos uma outra situação aqui, também de conflito. Quem sabe descrever para mim o que está acontecendo aqui? Bom, nós temos 4 pessoas e elas estão participando de uma reunião como a nossa, percebem? As pessoinhas... É um Meet isso aqui, ou é uma outra plataforma de reunião, pode ser pelo Teams, pelo Zoom, mas é uma plataforma de reunião. Nós temos aqui uma legenda, então a legenda ela vai dizer para nós de que se trata isso daqui. Advogado Flávio Grossi, hospitalizado, participa de audiência virtual
Depois que juiz de terno, então essa imagem aqui do terno é o juiz, não aceitou adiar sessão. Então isso também veiculou recentemente, aí em novembro, nas redes sociais, uma cena interessante, em que o rapaz, que é o advogado, ele está participando, trabalhando, mesmo internado, com Covid. Então, a gente percebe que saber conversar se impõe em algumas situações profissionais. Por exemplo, vocês acham que algum desses componentes, neste caso, os três, aqui a moça de vermelho, o policial militar, pela farda, a gente percebe que é, e o advogado, pela legenda, a gente foi informado disso. Algum deles pode começar a gritar nesse momento? Ou a jogar tudo pelos ares? Não. Se fizer isso, este senhor de terno vai Desacato. tomar providências. Vai tomar providências. E aí as pessoas envolvidas vão acabar levando a pior. Como aquele pessoal lá, não ficou barato para eles, foram todos encaminhados para a delegacia, vai ter processo, e vai dar dor de cabeça para todo mundo. Então, a gente percebe que, às vezes, a gente tem a tentação de resolver as coisas pela força física e também, assim, de forma bastante primitiva, como um ser humano das cavernas, agindo de forma animal. Destas formas que a gente pode escolher agir de forma primitiva, elas têm consequência numa sociedade organizada. Aí a nossa sociedade tenta ser, a gente sabe que há falhas, até nas esferas que a gente gostaria de ver tudo bem, uma democracia estabelecida, a democracia é uma luta diária. Então, nós todos devemos buscar isso na nossa forma de agir, porque ela é algo pessoal que a gente tem que trabalhar, ou seja, ser um cidadão é algo pessoal, e ser cidadão é estar incluída numa cidadania, numa sociedade democrática, tá certo? Muito bem. Falando isso, a gente vem para a língua portuguesa, e a gente sabe que nosso São Paulo Faz Escola, que eu mostrei para vocês, que está lá, o nosso encarte do governo, que trabalha, então, a terceira série do médio, língua portuguesa. Nós trabalhamos já no começo do ano um pouquinho do quê? Da tipologia narrativa. Então, a gente saiu agora de uma audiência de um juiz e eu trago essa tela. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem que linkar com o que a gente aprende na escola. Então, para que eu aprendo algumas coisas na escola? Para eu poder me virar socialmente, para eu poder aprender a como agir em algumas situações, e não recorrer a uma forma primitiva de ser. Então, a escola deve te dar ferramentas para você poder ser um cidadão. Nós vimos na semana do Carnaval e na seguinte, um texto narrativo, certo? A Clarice Lispector. Então, nós vimos a narração de uma história a partir de 5 elementos da narrativa: enredo, espaço, tempo, personagens, narrador. A gente poderia falar, em vez de enredo, ação. Poderia. A nomenclatura não importa tanto, importa entender o que significa. Poderíamos falar foco narrativo em vez de narrador, mas é esse o olhar, o foco da gente tem que entender, que é o enredo, espaço, tempo, personagem, narrador. 5 elementos. Se a gente falar nos gêneros que esses 5 elementos trazem, a gente vai pensar na função social deles. Função social serve para quê? Bom, a gente tem novela, crônica, conto maravilhoso ou conto de fadas, que a gente pode chamar assim também. Cada um tem uma função social. Fábula. Se você vai na biblioteca e fala assim, eu gosto muito de um romance de ficção, então ela vai entender que você gosta de narrativa de ficção. Romance é o nome que se dá a um conto bem longo, com muitos personagens, com várias tramas ali. Isso é um romance, né? Eu não sei porque romance ficou, eu vou diminuir aqui, tá errado aqui, não é negrito aqui, depois eu tiro, tá? Ele não é principal, mas eu vou mudar, se foi um erro aqui. E aí a gente tem narrativa de ficção, a gente tem narrativa de enigma ou suspense, piada, história em quadrinhos, isso para falar de alguns gêneros que circulam na história, mas
Por exemplo, fofoca é um gênero narrativo. Se eu vou falar para você, eu vou contar uma fofoca, eu vou ter que contar o que aconteceu, quem são os personagens envolvidos, a narradora sou eu mesma, percebe? Viu, aconteceu lá na escola, aí eu estou dando espaço, foi ontem, tempo. Muito bem, falamos um pouquinho disso no começo do ano, e agora a gente está, pelo São Paulo Faz Escola, entrando no gênero argumentativo, né, na tipologia argumentativa, que é uma forma de organizar alguns gêneros, tá bom? Essa tipologia, ela sempre vai trazer uma defesa de opinião, fundamentada em argumentos claros, objetivos, e em fatos e dados concretos. Então, tem que ser, é um texto bem objetivo, não é um texto subjetivo, no sentido de ser artístico, de eu deixar o leitor em suspense. É claro que eu posso utilizar uma forma de escrita interessante, mas eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que fazer um texto objetivo, certo? Me distanciar daquilo. Então, a narrativa em terceira pessoa, tá certo? Salvo em algumas situações, que aí a gente vai comentar. Aqui tem alguns gêneros da tipologia argumentativa. Editorial jornalístico. Então, quando a gente pega um jornal, você vai ver lá, muitas vezes, uma colocação do editor-chefe do jornal, colocando o que ele pensa acerca de alguns fatos da semana. Nós vamos ver articulistas falando, então é o famoso artigo de opinião. E aí pode ser mesmo em primeira pessoa, tá bom? Resenha crítica. Quando alguém lê um livro, vai fazer um comentário, ele vai dar opinião sobre o livro, vai tentar te convencer a ler esse livro. Um ensaio. Daí é uma forma breve de discorrer sobre um assunto. Uma dissertação, dissertar sobre alguma coisa. Carta do leitor. Um leitor que quer escrever uma carta, ele faz uma carta e manda para a revista Veja. A publicação, tal, mexeu comigo, aconteceu tal coisa. Um debate regrado. Na escola, às vezes, a gente já não fez debates regrados? Vocês já devem ter participado. Olha, existem regras. Então, esse daqui vai ser o mediador, esse aqui vai argumentar contra, a favor, e a gente faz um debate sobre um determinado tema polêmico. Carta de reclamação é um gênero que circula socialmente também. Então, aconteceu algum problema, eu vou entrar no Reclame Aqui. Eu vou ter que narrar o que aconteceu. Certo? Redação do Enem. Aí é o texto dissertativo argumentativo, que a gente vai trabalhar bastante esse ano. Tá? E aí a gente tem outros tipos que vocês já estudaram em outras séries. 7º ano, a gente trabalhou até propaganda, receita de bolo. 8º ano, e até chegar no 9º ano com o argumentativo, lá para o fim do 9º, e aí 3ª série sempre o argumentativo, 1º, 2º, 3º, tá bom? Claro que a gente vê alguns desses outros, mas a gente já vê com um olhar de adulto, e não mais daquela criancinha, como eu falei para vocês. No 6º ano a gente estudou muito o gênero narrativo, agora a gente tem que ler narrativas e ter, se formos escrever, ter esse olhar de adulto, para poder produzir uma. Vamos ver quais são os gêneros mais solicitados em avaliações. O artigo de opinião. Então, o CMSP ele vai trabalhar com o artigo de opinião, a gente já viu que o ano passado trabalhou, porque o São Paulo Faz Escola, ele traz o artigo de opinião. Nós vamos aprofundar na escola o dissertativo argumentativo, porque é o do Enem. Eles são parecidos? São parecidos, mas existem particularidades aí para a gente não perder isso de vista e se dar bem no Enem, tá bom? Aqui a gente pôs 2 quadros para fazer aí um contraponto. O artigo de opinião é um texto subjetivo e pessoal. Afinal de contas, o jornal Folha de São Paulo paga o Luiz Felipe Pondé para falar sobre determinado assunto. Ele é um filósofo bastante conhecido na atualidade, um formador de opinião, então o jornal paga para ele falar. Então, ele vai falar em primeira pessoa, ele vai ter os parágrafos e as linhas que ele quiser para escrever. O jornal não vai dizer, fazem 30, como o Enem, de jeito algum. O tom vai ser subjetivo, vai ser.
Ele vai ter título. Vai ter título por quê? Porque precisa cativar esse leitor. Muito bem. Tudo isso eu já falei. O título, inclusive, tem que ser conciso, específico, curto e poderoso, porque precisa vender o jornal Folha de São Paulo. No caso do nosso texto do Enem, que chamado aí de dissertativo argumentativo, ele tem que ser impessoal, tá bom, gente? Nada de eu isso, eu aquilo. É indefinido o sujeito, então. Acredita-se que, segundo dados, percebem a indefinição do sujeito aqui? Geralmente 30 linhas. O Enem é de 7 a 30. Então, prestem atenção no vestibular que vocês estão fazendo, na proposta, porque lá tem que ficar claro o que é para você fazer. Se for uma carta, é uma carta, que nem a proposta do concurso de redação que eu falei logo no início. Quem não pegou essa proposta, eu vou pôr no WhatsApp depois. Aí é diferente. Então, vocês têm que ver a proposta, o edital, no caso do concurso, e no caso de uma redação, de um vestibular, a proposta ali no vestibular e o edital que vem antes também. Todo concurso tem, ou por lei, é obrigatório ter um edital explicando o que você tem que fazer na prova. Temos que ler o edital do Enem? Temos sim. Temos que ler o edital das provas para saber o que vai ser pedido lá, para eu não sair fora daquilo. No caso do Enem, vejam, o título é um elemento opcional. Se é opcional, lembrem-se, ele não vai ser considerado na questão da avaliação. Então, você fazer o título ou não, não vai mexer em nada a sua pontuação, só vai gastar mais uma linha, que talvez faça falta para você. Então, meu conselho, a minha sugestão é que esqueça essa história de título, porque não vai perder tempo com isso, se não vai ser avaliado. Então, nada de fazer título em Enem. A título de ilustração, quando eu tinha a idade de vocês, os vestibulares, eles não eram claros no gênero que a gente tinha que escrever, porque isso são estudos recentes da linguística aplicada. Então, não se falava tanto em gênero, se falava em redação, ponto final. Faça uma redação X. Com esse título, era geralmente assim, gente, era bastante rudimentar o estudo nessa questão da produção escrita. E muitas vezes vinha, faça uma dissertação. No caso, dissertar é informar o leitor acerca de algum assunto, expor dados, pesquisas, opinião de profissionais, esclarecer leitores sobre o tema. No caso, hoje em dia, sempre se fala o gênero, tá bom? Então, prestem atenção, qual o gênero pedido. Se for um texto dissertativo argumentativo, você tem que defender a sua opinião. Bom, então não é só dissertar sobre um assunto. Agora eu trouxe página 191 do São Paulo Faz Escola, vocês vão poder ir lá na apostila e verificar isso daqui. O São Paulo Faz Escola, ele começa trazendo para nós os elementos que compõem a estrutura do artigo de opinião. Lembra que a gente falou de elementos que estruturam a narrativa? São características do gênero. Então, o São Paulo Faz Escola traz o artigo de opinião. Vimos que temos semelhanças com o texto dissertativo argumentativo, portanto, eu coloquei isso daqui. Mas o nosso foco vai ser o segundo, tá? O do Enem. Alguém quer falar alguma coisa? Podem me interromper, vocês estão dormindo. Não, pronto, tá tranquilo. Ó, o Osmar não tá dormindo, isso é uma... Eu fico muito feliz, Osmar. Deixa eu ver, tem um monte de gente aqui, ó, só. Fernando deve estar dormindo, Kaique, talvez. Eu tô acordado. Eu tô acordado também. Bom, deixa eu ver. Stephanie, você está aí? Eu tenho uma chamada aqui, eu vi que um monte de gente não entrou, estou decepcionada com os colegas de vocês que não entraram. Era para todo mundo entrar. Aí, Jean, pense bem, eu não vou entrar porque eu não sou dessa semana, mas o assunto dessa semana, gente, eu estou discorrendo. É uma besteira não entrar. Você está fazendo o que lá em casa, essa altura? Dormindo, comendo? Depois, né? Bom, enfim, eu vou deixar a aula lá. Olha só, temos aqui 3 situações que a gente enfrenta nesses 2 gêneros, tanto o artigo de opinião como o texto dissertativo argumentativo.
Vamos tratar de uma questão polêmica. Então, a gente tem que identificar qual é essa questão polêmica. Eles têm, esse tipo de texto, ele parte de uma questão polêmica, ou questão controversa, são sinônimos. Sempre em sociedade, você pode observar, há questões polêmicas circulando. Passa um tempo, é uma outra. Passa um tempo, é uma terceira. Nós vivemos de conflitos. Essas questões são aquelas que suscitam opiniões a favor e opiniões contra. Então, se a gente fosse fazer um debate regrado na escola, eu ia falar, pessoal, qual será o assunto que a gente vai tratar? Qual questão polêmica vamos levantar? O assunto é o tema. Então, por exemplo, fake news. Esse é o tema. Qual questão polêmica a gente pode levantar acerca desse tema? Aí a gente vai pensar. E aí, conforme a pergunta, porque questão é uma pergunta, né, acerca de fake news. Vão se posicionar uns alunos a favor, outros contra. E aí, esses vão ter que pesquisar argumentos a favor e esses argumentos contra. Percebe? Então, nós não temos nunca verdades absolutas, salvo axiomas científicos. Por exemplo, que a Terra gira ao redor do Sol. Isso não é uma questão polêmica, isso é um fato. Certo? Isso é um axioma. É algo já inegável, científico. Fora isso, nós temos assuntos científicos, por exemplo, são controversos. Há cientistas que falam uma coisa, há cientistas que falam outras. E, ainda por cima, hoje todo mundo pode falar de tudo, então há pessoas que não sabem nada a respeito do assunto, mas também se posicionam. Há também jornalistas que sabem um pouco sobre o assunto, mas não muito, mas também se posicionam. Então, isso pode gerar até fake news, percebe? E aí já seria uma conversa bem interessante para a gente abrir um debate. Mas nós vamos voltar aqui e saber que o segundo elemento que a gente tem aqui é a tese, que é a posição. Afinal de contas, quando eu falo sobre um determinado assunto, você deve saber se posicionar. Mas não só como uma opinião. Ah, eu acho que sim. Por quê? Ah, porque sim, porque eu, sei lá, eu tenho visto bastante na rede, eu acho que sim. Aí eu vou perguntar, mas quais são seus argumentos? Ah, então, eu não sei dizer, eu só acho que sim. Então, você não vai conseguir escrever um texto dissertativo argumentativo, vai ter que estudar. Então, lembrem-se, questões polêmicas exigem pesquisa, estudo, para que você tenha argumentos sólidos, senão seu argumento vai ser só aquele da rede social, muitas vezes que é uma pessoa que nem é especialista no assunto, ou do ponto de ônibus, ou do que circulou na vizinhança, então são apenas lugares comuns que a gente fala, são apenas chavões que se repetem, frases feitas, mas que a gente não consegue entender exatamente por quê. Então, exige pesquisa, exige conhecimento. Qual é o tema, qual foi, né, da redação de reaplicação do Enem? Por que nós estamos em casa? Porque o Enem foi reaplicado ontem e está sendo reaplicado hoje, certo? Importante saber. Tema da reaplicação do Enem 2020. Falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Olha, é um tema bastante interessante, porque o que nós vemos? Nós vemos muitos conflitos, nós vemos muita dificuldade nas pessoas se colocarem no lugar do outro, empaticamente, isso significa só disposto a ouvir e sentir o que o outro sente. Geralmente as pessoas estão ouvindo já pensando no contra-argumento. Elas não simplesmente ouvem, sem se posicionar depois. Mas ouvem só para ver por que essa pessoa pensa assim. Depois você pode e deve digerir tudo aquilo. Mas hoje em dia tem uma tendência nas pessoas apenas fingirem que ouvem. Porque, na verdade, elas querem atacar aquela pessoa. Elas já estão dentro delas procurando ataques.
porque de forma pré-concebida, ela já tem um posicionamento e ela não aceita mudar isso de forma alguma. E trata todos os temas como se fossem axiomas, verdades absolutas. Então, geralmente as pessoas agem assim, porque a inteligência artificial manda no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram, nas minhas redes todas, o que eu quero ouvir, porque a inteligência artificial, ela vai alimentar você daquilo que você alimenta ela. Então, as pessoas ficam sem contraponto nas suas opiniões. E elas estão ficando, ó, eu já estou dando até argumentos, né? E elas estão tendo falta de empatia. Veja, o que eu sei acerca disso, eu acabei de falar para vocês. Se eu fosse fazer essa redação, eu ia ter que começar a organizar esses meus pensamentos aqui. Ou seja, eu preciso entender o que eu penso acerca dos assuntos, porque eu preciso estabelecer uma tese, que ela vem por meio de opinião, de crítica, de ponto de vista, de posicionamento, de ideias. Imagine um debate. Se você não tem uma opinião, você não consegue participar ativamente desse debate. Portanto, se você não elabora uma tese, você não produzirá de forma satisfatória um texto dissertativo argumentativo. Foi claro até aqui a diferença entre tese e opinião? Pra mim, sim, pro. Pra mim também. Pra mim Zé também. Inácio, Pra mim também. fale para mim, Certinho. ó, peguei um de vocês, ó, que legal que vocês participaram. José Inácio, você poderia dizer assim para os outros colegas que não, talvez entenderam, não vi, a Giovana não falou nada, o Eduardo também não falou. José Inácio, o que pode ser, assim, dito acerca de opinião e você ter uma tese? Bom, pra mim, a opinião é quando você tem apenas uma ideia de determinado assunto, e uma tese é quando você entende, você busca estudos e usa como como posso dizer, explicação sobre o tipo. Que uma tese você usa estudos baseados sobre, e uma opinião você usa o que você tem na sua cabeça. Exatamente isso. A tese, ela tem que ser mais elaborada. É uma opinião elaborada, né, José Inácio? Não basta ser o que você tem na cabeça, você tem que se questionar você mesmo. Peraí, eu penso assim por quê? É como se alguém me questionasse quais são os seus argumentos para pensar isso. Fala, Eduardo. Fundamentada, né? Com fundamento. Isso, Eduardo, a palavra muito importante, uma opinião fundamentada. Aí, a gente fecha esse slide aqui, vamos para o próximo. Nós estamos com 11 horas e 40 minutos, nossa aula de 45 minutos, e nós vamos trabalhar esta semana um texto sobre mobilidade urbana, esse é o assunto, tá bom? Mobilidade urbana não no mundo todo, mas no Brasil. Como um exemplo de assunto. Então, lembre-se, tema é igual a assunto. Tema não é título, tá bom? Tema é assunto. Dentro desse assunto, aí eu tenho que começar a organizar minhas ideias. Lembrem-se, no ano passado a gente já falou na segunda série sobre projeto de texto. Esse ano a gente vai começar o ano falando da mesma coisa, porque não posso escrever nada com fundamento se eu não fizer um projeto de texto. Porque se eu escrever conforme for o fluxo do meu pensamento, eu posso me equivocar em termos de organização dos parágrafos para o Enem. Não que eu não possa fazer esse brainstorming, que eu acho super legal, você pode fazer como um rascunhão, se isso te faz bem. Depois você vai analisar o seu, vamos dizer, a sua verborragia, porque a gente põe a palavra para fora, assim, no fluxo do pensamento. E aí a gente vai analisar como um advogado. Lembra o advogado lá na Covid, lá deitado? Ele, com certeza, embora doente, ele precisava estar com o trabalho dele organizado, porque ele não pode falar no fluxo do pensamento.
Ele tem que saber o que ele vai argumentar para o juiz para poder liberar o cliente da culpa, entendeu? Então, o mesmo trabalho que um advogado faz, nós que vamos enfrentar uma prova com um texto, ou artigo de opinião, ou dissertativo argumentativo, a gente tem que ter claro para nós, bem claro, qual é a nossa tese e quais são os argumentos que a gente vai utilizar. Mas não é fácil logo de cara sair isso, portanto, a gente vai usar rascunhos. O rascunho pode ser, como eu disse, uma redação feita no fluxo do pensamento, e depois você vai analisar, ver se você acha ali algo que preste. Claro que vai achar, né? Mas assim, você retira dali depois, ou você pega uma caneta, marca texto e vai marcando. Ou você vai estruturar em tópicos, tem gente que é mais analítica, já vai por tópicos, no seu rascunhão, ou no seu projeto de texto. Então, só para fechar, primeiro passo é o brainstorming. O que eu sei de mobilidade urbana? Se eu não sei nada, eu tenho que pesquisar, que é a mobilidade urbana. O que é mobilidade? Eu estou no Enem. Gente, o que é mobilidade? Mobilidade, mover, movimento. Urbana, cidade, movimento na cidade, tá? Quando eu penso nisso, no Brasil, que problemas podem ser apontados? Aí eu vou escrever os problemas. Pode ser apontado isso, aquilo outro, aquilo outro. Quais são as causas disso? Por exemplo, se eu apontar lá, transporte coletivo ineficaz. Nossa, os ônibus são lotados, os trens passam pouco, metrô. Por que será? Aí eu vou também anotar. Como é que eu posso responder isso? Nossa, tem muito problema, o transporte é ruim, as pessoas não conseguem, ficam amontoadas nas plataformas. Bom, e se eu nunca vivi numa cidade grande? Aí o drama é pior para vocês que se nunca viveram numa cidade grande. Você tem que imaginar, lembrar dos filmes que assistiram. Isso se você estiver numa prova que você não possa consultar, tá bom? E aí eu tenho que pensar numa solução para resolver esses problemas. Muito bem. Agora eu vou parar de compartilhar esta tela, que nós chegamos ao final desta nossa aula, e é o clímax, porque nós teremos próximos capítulos. Tá bom para vocês assim? Gostaram? Yes. É bem legal Aí, esse já. tipo de aula. Sei o quê? É bem legal esse tipo de aula. Ai, que bom. Jean, vocês têm que me ajudar a fazer um tipo de aula legal, tá bom? Fala, José Inácio. Então, professor, eu queria fazer uma pergunta. Se obrigatoriamente todo texto dissertativo argumentativo ele tem que se basear em dados sempre? Não, aí você está falando do tipo de argumentos, José Inácio. Não, nem sempre em dados, tá bom? Conforme o tema, você pode optar por dados. Conforme o tema, você fala, não, dados não precisa. O que são dados? Porcentagens, né? Algo que você pesquise acerca disso. Entendi. Pode partir até de uma citação filosófica, às vezes, né? A gente vai ver tipos de argumentos com mais profundidade, vamos ver exemplos de redações. Mais alguém aí? Alanis? Eu vou abrir o chat aqui, vamos ver. Vocês escreveram um monte de coisa, eu não vi. Bom dia para você dar aula. Eu dou aula para todos os terceiros às vezes, para A e B sempre. Uma audiência. Vocês tinham falado, eu tonta, desculpa aí a Pro. Você falou, né, José Inácio, muito bem. Isabela, Maicon. Isabela, Stephanie, todo mundo feliz aqui, eu estou muito feliz com vocês também, gostei de vocês, a aula foi muito boa, e a gente vai ter mais aulas, mais vezes, junto com a professora Eliane, dividindo aí as tarefas, às vezes ela entrando junto, às vezes eu só, às vezes só ela, tá bom? Beijos. Não, eu não tinha visto, Isabela, mas eu amo vocês. Perdoa, sabe por que eu não tinha visto? Porque eu estava na página das pessoas, não do chat. Tem 2 tópicos aqui. Mas eu sou tonta às vezes, vocês têm que me chamar a atenção. Fala, Pro, você não está lendo o chat. Aí a Pro vai ler. Beijos, beijos, beijos. Obrigado pela aula, Pro. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, professora. Obrigado Tchau, pela aula. professora. Deus te abençoe. Amém, a nós, a nós.
Fernando, interior? Falou, que se falou, Fernando, interior? O que é interior? Ai, Lucas, que graça. Saiu errado a mensagem. Eu falei assim, que as suas aulas são conhecimento e paz interior. Ai, que delícia, Fernando. Tchau, Vocês me professor. dão muita paz interior também. Delícia. Eu amo dar aula, é o que eu mais gosto de fazer. Um beijo. Tchau. Beijo, Fernando. Tchau.